Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura uma exortação do profeta Jeremias. Exortação àquele povo escolhido, amado por Deus. Aquele povo a qual estava oprimido no Egito. E Deus olha com olhar de misericórdia. Deus volta o seu olhar amoroso àquele povo, fica atento à necessidade daquele povo, liberta aquele povo do Egito e instrui aquele povo. E orienta aquele povo como ele deve seguir, como ele deve continuar a sua vida depois daquela liberdade que o próprio Deus deu para eles. Hoje o profeta Jeremias, na primeira leitura, vem nos falar que Deus de fato cumpre com as suas promessas, instruindo aquele povo, buscando conduzir aquele povo. Porém, aquele povo não ouve a voz de Deus. É um povo de cabeça dura, coração duro, onde Deus fala, porém eles não prestam atenção àquilo que Deus instrui, àquilo que Deus fala para cada um deles. A leitura nos diz: ouve a minha voz. Deus dá uma ordem àquele povo: ouve a minha voz. E ainda diz: assim serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. Mas qual foi a resposta daquele povo ao amor de Deus, à atenção de Deus e à instrução de Deus? Não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguiram as más inclinações do seu coração. Quando não estamos atentos, meus irmãos, à voz de Deus, aquilo que Deus fala a nós, nós acabamos seguindo as más inclinações dos nossos corações. Acabamos seguindo aquilo que está no nosso interior, e muitas vezes o que brota do nosso interior são essas más inclinações, porque o fato de não ouvir a Deus já nos diz que estamos distante dele. E se estamos distante de Deus, o que brota do nosso coração são essas más inclinações.
E qual foi a consequência que esse povo que estava obstinado no seu erro, que não conseguia enxergar a Deus e ouvir a voz de Deus? Como consequência, a primeira leitura nos diz: sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. O que acontece com aqueles que não escutam a voz de Deus? Nós aprendemos, lá quando São Paulo escreve aos Romanos, que a fé, ela vem por onde? Pela escuta. A partir do momento em que eu escuto a Deus, a palavra de Deus, a fé começa a brotar e nascer no meu coração. E aquele povo que não tinha disposição, e aquele povo rebelde que não ouvia a voz de Deus, qual foi a consequência que sofreram? Apagou a fé. A fé morreu. A palavra já nos diz: sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Aquele que não escuta a Deus não consegue professar aquilo que acredita. Aquele que não tem fé também não tem capacidade de professar aquilo em que acredita. E essa era a situação daquele povo. Por não saber escutar a Deus, não tinha fé. Não acreditava mais naquele que olhou com um olhar de misericórdia para eles, os tirou da opressão do Egito e os deu a liberdade. Aquele povo, mesmo estando livre, por não ouvir a Deus, se tornaram prisioneiros deles mesmos, prisioneiros das más inclinações que havia no coração deles. O Evangelho, meus irmãos, Jesus continua nos mostrando a consequência daquele povo que não soube ouvir a Deus. Porque no Evangelho nós nos deparamos com Jesus expulsando um demônio mudo. Jesus aqui realiza um exorcismo, um prodígio, um milagre, expulsando um demônio mudo de um homem. E essa mudez que também, além do exorcismo realizado por Jesus, nos diz daquele povo que não tinha fé, por isso não podia professar aquilo que acreditava. Mas muito mais que isso, Jesus realiza esse milagre, esse prodígio, e o que o povo que está diante daquele milagre realizado por Jesus, mais uma vez, qual que é a ação daquele povo? Não acreditar, serem indiferentes, ou pior, dizer que a ação de Jesus não era uma ação de Deus, mas uma ação de Beelzebu. Aquele povo, então, que não ouviu, que não tinha fé, vem um milagre acontecer diante dos olhos deles, porém não acreditam, porém dão o poder de Jesus a Beelzebu. E ainda mais, não sendo suficiente aquele milagre, o Evangelho nos diz: pedem mais sinais do céu. Meus irmãos, nós já estamos chegando na 4ª semana da Quaresma. O tempo passa. Na Quaresma nós temos percebido que, sobretudo na Quaresma, nesse tempo, Deus tem clamado a nós a conversão. Deus tem clamado a nós a vida nova. Eu e você estamos atentos à voz de Deus? Estamos escutando esse clamor de Deus nesse tempo que pede a nossa conversão, que pede a vida nova a cada um de nós? Porque o tempo, ele é breve, meus irmãos. Não precisamos pedir mais sinais para Deus que nos mostre a brevidade do tempo a qual nós vivemos. Está muito claro, basta ligar a TV, basta ver os acontecimentos no nosso mundo hoje e perceber a brevidade do tempo. E percebendo isso, nós precisamos nos preocupar e olhar para nós e dizer: também é breve para mim o tempo. Então, preciso me converter, preciso estar atento a essa voz de Deus que clama a minha conversão. E muito mais que isso, será que nós acreditamos na conversão que Deus pode realizar em nós? Será que talvez por não ouvir a voz de Deus, em mim já não existe fé suficiente para crer que Deus pode me converter?
Talvez passamos por situações difíceis, de pecados, de vícios, de vida dupla, de estarmos distantes de Deus, ao ponto de não acreditarmos mais que eu posso me converter com a graça de Deus. É tempo então de ouvirmos a voz de Deus, de ouvirmos o clamor de Deus que pede a nossa conversão, porque nos ama como amou aquele povo, porque volta para nós um olhar de misericórdia como voltou aquele povo e pede: converta-se enquanto há tempo, muda de vida enquanto há tempo. E para isso é preciso crer, meus irmãos, que nós podemos ter vida nova. É preciso acreditar que aquelas situações das nossas vidas, e que nós sabemos muito bem, porque quando Deus nos pede a conversão, nós sabemos aquilo que precisa se converter em nós. É preciso crer que Deus é capaz, com a graça dele, nós podemos sim ter vida nova. Nós podemos sim chegar à Páscoa, à ressurreição de Cristo, como um homem novo, como uma mulher nova. Que nesse tempo Deus nos dê essa graça, Deus nos dê esse auxílio, para que não estejamos surdos à voz e o clamor de Deus. Porque se ficamos surdos à voz e o clamor de Deus, a consequência é ser mudo para clamar e pedir o auxílio desse mesmo Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.